Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, o nosso 58º podcast, o 58 para os mais íntimos. E aí hoje vou trazer uma situação bem interessante, que é a maior dúvida das pessoas, é os anseios de quando chega uma notificação, de quando chega um fiscal na sua porta, quais são os pedidos, quais são as situações, o que pode acontecer a partir desse momento crível, que é um momento de muita adrenalina na vida, viu? Esse aqui dá mais adrenalina do que pular de bungee jump, do que pular de paraquedas, enfim, dessas modalidades radical, porque o receio é alto. Se a gente pudesse relacionar toda a legislação tributária, trabalhista, e todas as normas, elas são quase que infinitas, porque a gente não consegue aí todo dia estar sendo uma nova legislação, uma nova modalidade. E você, quanto empresa, nós como contabilidade, temos que estar só atualizando constantemente nessa jornada, nessa corrida. E muita gente fala assim: olha, é uma isso aqui é um labirinto. Eu disse, olha, o labirinto tem saída. A legislação tributária e trabalhista tá mais para o manicômio, que dificilmente você sai, entendeu? Então, essa aqui é a grande história, esse aqui é o grande ponto. E aí eu quero trazer alguns casos que a gente, certo? Foi solicitado que fizéssemos uma defesa, que fomos ali contemplados com solicitação de novos clientes que vieram com essa demanda, por isso que tiveram essa mudança para nós, por conta dessas eventualidades que chegaram. E aqui eu trouxe alguns desses pontos para a gente poder tratá-los e conversá-los sobre isso. Primeiro ponto, pessoal, eu acho que o ponto mais simples é o ponto quando você está comprando mercadoria e essa mercadoria, por algum motivo, ela não foi selada no posto fiscal, você não pediu que houvesse essa selagem. E aí, muita gente, às vezes, acabam se esquecendo de monitorar essas mercadorias no momento das suas compras. E, obrigatoriamente, uma vez que você compra, você dentro do país, você tem 30 dias de qualquer jeito do país até a sua empresa para essa mercadoria chegar e essa nota ser selada. E dentro do estado, aí no caso do estado do Ceará, mas na grande maioria dos outros estados também, você tem um prazo de até 7 dias. Extrapolou esse limite, você já vai estar sujeito aí uma penalidade de multas, juros, referente a não selar desses documentos. Ou seja, cuidado com as compras de mercadoria, tanto dentro do estado, quanto as compras de mercadoria interestaduais. Principalmente no que a gente vai falar aqui, no período de escrituração. Valdemir, que é escrituração, sou contador, mas tem meus amigos contadores aqui também que estão acompanhando, mas Valdemir, eu não sou contador, eu sou empresário, que é isso? Pessoal, basicamente, comprei a mercadoria, foi emitida uma notinha ali para você. A nota foi emitida, essa nota dentro do estado, ela tem que fazer parte da sua escrituração fiscal, tá certo? Dentro do mês vigente, a não ser que for, por exemplo, se hoje é 31 de março e essa nota fiscal vai chegar no dia 4 aí de abril, ou seja, o dia 4 de abril é uma competência de abril, é uma competência diferente, então, e no mais tardar essa nota tem que estar estruturada na competência de abril. E da mesma forma também, referente à compra interestadual. Se você é de São Paulo, comprou do estado de Ceará, a mercadoria do estado de Ceará tem até 30 dias para chegar no seu estabelecimento e também ela tem que estar escriturada no seu SPED fiscal, seu SPED de contribuição e tudo mais. Então, pessoal, essa é a primeira malha, a malha mais fácil de ser encontrada, é a malha mais corriqueira que o pessoal do comércio acaba infringindo e aí cometendo aí um deslize operacional. Deixa eu ver aqui, pronto. Esse outro lado da folha é um lado da folha também interessante. Basicamente é o quê? O fisco, ele faz uma triagem na sua empresa, ele olha basicamente você, olha, ô Emanuel, você que vende celular, você está vendendo celular, você está me dizendo aqui que você comprou de mercadoria R$ 100 de mercadoria e vendeu no ano R$ 100. Como assim? Como você comprou 100 e vendeu 100? A legislação estima que se não for no seu primeiro ano de abertura de empresa, você tem que, no mínimo, tá certo, dentro dessa operação, você tem que, no mínimo, faturar 1,25 a mais. Ou seja, comprei 100, eu tenho que faturar ali 125 a mais do que eu comprei. Esse é um ponto que, mais simples que pareça ser, também existe algumas pessoas que chegam com essa demanda devido ao físico, a sociedade da fazenda está olhando você constantemente. Vamos pegar aqui mais um caso.
Esse caso aqui é um caso bem mais interessante, que dispõe referente à questão também das transações com cartão de crédito, tá certo? Essas transações, as empresas, elas se esquecem que o sistema financeiro hoje do Brasil, os empresários, os contadores, que hoje eles são todos monitorados também pela Secretaria de Fazenda e até mesmo pela Receita Federal. Quando você não informa corretamente o que foi, transacionou corriqueiramente seu sistema financeiro, pelo um deslize, pelo um descuido, essa informação, com até dois meses, estará atualizada no banco de dados da Secretaria da Fazenda do seu estado. Aí te obrigando e te notificando que, olha, você está me dizendo que vendeu 100, mas na verdade tem aqui 200. Olha como isso é interessante também para que vocês tenham cuidado. Um caso que eu tive que fazer uma defesa foi de um cliente que recebia uma movimentação financeira por uma operadora de cartão da sede de crédito e quando transferia para uma... E ela tinha uma conta banco, por assim dizer, aqui dentro, e quando ela mandava para a conta Banco do Brasil, duplicava esse faturamento para efeitos de entendimento da Secretaria da Fazenda. E aí você precisa ter a contabilidade, precisa ter os informativos para defender a sua empresa, para que você não pague imposto a mais. Já pagar imposto é uma coisa difícil. Imagina pagar imposto aí a mais, o que vai prejudicar a sua operação, com certeza. Essa operação aqui, ela é frente a uma fiscalização e uma multa que um cliente nos contratou para defender, no que tange, sabe, basicamente o quê? As informações de que, olha, se você está faturando pelo cartão de crédito e é uma empresa do regime normal, o que é uma empresa do regime normal, pessoal? É uma empresa que não está no Simples Nacional. Você tem que informar dentro dos SPED também esses cartões, essas maneiras de faturamento que você está realizando da sua empresa. Esse auto de infração aqui, ele teve R$ 35.000 de multa, teve mais 1 milhão de infração, foi um auto bem interessante para se defender e a gente conseguiu de fato reduzir substancialmente essa multa e essa penalidade que o cliente estava ali obrigado a pagar, mas porque tinha a defesa legal e assim a gente fez também, tá bom? Esse auto aqui foi um auto também repetitivo de cliente diferente, mas basicamente foi um auto de infração, porque nesse SPED fiscal aí se juntou o quê? Né, a declaração, tanto da movimentação de notas fiscais, quanto também de outras obrigações acessórias que não foram comunicadas, e houve uma omissão de informação dentro da situação fiscal. E é uma coisa bem interessante para que vocês possam ter ciência, é que a grande maioria das fiscalizações, das autos de infrações, não se dão basicamente porque o fisco acha que você não está pagando imposto ou está sonegando sua carga tributária, mas se dá principalmente porque na estrutura de cruzamento de dados de informações fiscais, financeiras e tributárias, há um desencontro desse processo. E esse desencontro, como foi esse caso que a gente também defendeu, causa uma fiscalização e causa uma multa de infração por descumprimento ou cumprimento incorreto dessa operação. Então, por isso que eu sempre repito, reforço, que há necessidade desse monitoramento e um monitoramento constante de todas essas movimentações. Porque não adianta nada você ganhar um caminhão de dinheiro e dar 2 caminhões para o fisco. Então, não serve absolutamente de nada. Aqui, ó, tá uma das solicitações que são bem interessantes, ó. Pedido, né, a gente fez um pedido de nulidade de uma infração. Esse pedido aqui é bem antigo. Foi um cliente de São Paulo, uma loja de imóveis, que ela se instalou no estado do Ceará, e eu não sei por qual motivo, ela simplesmente fez o que eu disse no primeiro caso. Ela não registrou nenhuma nota fiscal de entrada, ela não mandou SPED fiscal, ela não fez absolutamente nada. E aí foi onde a gente passou a pensar estrategicamente para responder esse processo e pedir a nulidade do auto de infração. E eu sabia que isso ia chegar. Antes de chegar, fizemos todos os SPEDs fiscais de todos os anos desta empresa, que ela não tinha feito nenhum mês, acredite se quiser. E aí, ao invés de, antes de mandar os SPEDs, tudo pronto, automaticamente, nós fizemos o quê? Pedimos a selagem de todas as notas fiscais desse cliente aqui, especificamente.
Depois que pedimos todas as notas fiscais desse cliente, nós mandamos todos os SPED consecutivos, logo de imediato. Porque se eu mandasse os SPEDs e não pedisse a selagem das notas fiscais, todas de uma única vez, eu estaria cometendo uma infração aqui, que daria para gerar um auto de infração para ela, no caso dessa movimentação, como ela tinha 3 anos sem esse registro, e eu não sei porque que isso aconteceu, passou-se tanto tempo nesse período, ela teria aí uns 3 a 4 milhões de multa de auto-infração a responder. E essa solicitação, da maneira que a gente fez, ela simplesmente não pagou absolutamente nada por conta da maneira que a gente protocolou e da maneira que o fiscal depois veio solicitar esse auto de infração. Aqui, esse outro papel, referente a... Ela tinha aqui no estado do Ceará 2 lojas. As 2 lojas receberam essa informação. A loja de São Paulo, a gente defendeu, ganhou, enfim. Foi um caso de sucesso e é um caso também de uma experiência que você possa ter. E aí, pessoal, o grande ponto aqui, tenha ciência, tenha um relatório de conformidade de tudo o que a contabilidade está fazendo da sua empresa para que você não tenha surpresa. Essa malha aqui, ela é uma malha bem interessante, porque as pessoas acham que só quem é inteligente é quem está aqui nos assistindo, que com certeza é inteligente, e nós que estamos aqui trabalhando no dia a dia. Às vezes as pessoas têm esse pensamento, que só nós somos inteligentes, o outro lado não é inteligente e não vai ter ciência. Muito pelo contrário, pessoal. Tem muitas pessoas capazes e inteligentes. Ou seja, esse caso aqui foi de uma empresa que ela perdeu o Simples Nacional e ao perder o Simples Nacional, ela simplesmente disse o quê? Rapaz, se eu for recolher os encargos trabalhistas fora do Simples, eu vou ter uma majoração na minha folha de 27,5%. Eu não quero ter. Então, nesta época, foi o que ela fez. Ela disse assim, contabilidade, não sei se foi a contabilidade ou se foi o contador que deu essa informação para esse cliente, tá certo? Faz o seguinte, informa aí na GFIP, ainda era GFIP ainda, informa na GFIP que eu sou do Simples. Aí, a contabilidade na época foi lá, fez esse processo conforme solicitação. Só porque, pessoal, passou uns aninhos e veio a notificação dizendo o quê? Que a empresa falsa GFIP do Simples, né? Aviso de autorregularização. E dizendo que, olha, você não era no Simples nesse período, eu peço que você retifique a GFIP, recolha o INSS patronal e o INSS do Sistema S, desses seus encargos aqui, conforme deveria ser pela legislação. E aí, engraçado que quando o contribuinte chegou para mim, né, o cliente, chegou surpreso por receber isso aqui, e eu perguntei, fulano, nesse período do ano, você estava no Simples? Ele não. E nada de carga tributária aumentou? Não, a gente conversou com a contabilidade na época e coisa e tal, e assim o fizemos. Pessoal, ou seja, não adianta fazer esse tipo de cenário que é claro que o fisco vai pegar em malha, porque ele tem os bancos de dados para cruzar essas informações e correlacionar esses dados para entender o que está acontecendo na sua empresa. Então, mais um caso prático aí para você nesse sentido. E é interessante aqui falar e comentar que quando isso acontece, a primeira coisa que a grande parte dos empresários fazem é mudar de contabilidade. E aí, por isso que eu digo com meus amigos da contabilidade, que tem certas situações que levam a esse ponto, nunca vai ser benéfico a você. Então, meu conselho aqui é que não faça, para que você não tenha que se responsabilizar até tecnicamente, profissionalmente, pela situação dessa. Ó, esta daqui é fenomenal. Esse aqui é uma notificação que um cliente, quando chegou para a gente, trouxe e diz o seguinte, olha, eu vou ler aqui basicamente o trecho aqui, ó. Identificamos divergência nos valores das receitas informadas em sua escrituração contábil fiscal, SEF, do exercício de 2020, ano calendário 2019, quando comparamos com outras bases de dados da Receita Federal para o mesmo período e, por isso, a sua PJ está em malha. Você sabia que 96,5% dos contribuintes do seu poste não apresentaram essas divergências? Faça parte da maioria, pois na situação atual em que você se encontra, entre outros 3,5% que omitiram da receita a situação contábil fiscal
mesmo existindo informações sobre movimentação da sua PJ. Ou seja, a Receita Federal ainda disse o seguinte: você é parte de uma minoria que quer me enganar. Não me engane, meu filho. Eu tenho mais experiência que você. Faça a correção necessária e evite riscos fiscais. Confira a baixa divergência relativa à sua escrituração para retificação espontânea. Retificação espontânea é quando você recebe um comunicado da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda ou de Finanças do município e diz assim, ó, eu verifiquei que isso aqui está errado. Corrija aí para mim para que eu possa tirar você dessa penalidade. Aí ela falou assim, ó, onde ela traz isso aqui que eu acho mais interessante, ó. Movimentação bancária, recursos movimentados a crédito em sua conta corrente, estimativa de ingressos de recursos, ele coloca entre parênteses, já descontado as transferências de mesma titularidade, resgate de investimentos, empréstimos similares, informados à Receita Federal pelas instituições financeiras na E-Financeira. Galera, em janeiro de 2025, fizeram um estradalhaço sobre a instrução normativa do PIX, que eu acho um absurdo. Mas essa informação, ela já existe. Está aqui ela, tá bom? Dos dados que eu guardo e achava sendo interessante comentar. Né? De acordo com a instrução normativa, né? Essa é uma instrução normativa da financeira de 2015. Beleza. Aí ele fala aqui, ó, valores dos recursos recebidos no período. Primeiro trimestre, tá certo? De 2019, 114 mil. Segundo trimestre, 76 mil. Terceiro trimestre, 0. Quarto trimestre, 0. Ou seja, basicamente ela trouxe essas informações e diz assim, ó, lembrando que estes são os valores representativos de ingresso informado pela instituição financeira federal. Na E-Financeira, você deve revisar todas as suas fontes de recursos recebidos no período e retificar a SF. Pessoal, ou seja, ela está dizendo o seguinte, eu tenho acesso ao teu banco. Qual é a dúvida que você tem aqui? Aí ela pede para que você corrija a SCF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Ela pede que você corrija a DCTF, tá certo? O web, né? E que você faça isso dentro de um prazo de 60 dias, para que você não incorra numa infração maior. Aqui ela foi até simplória, porque ela normalmente ela cita vários campos que você cometeu essa mesma falha, tá certo? Eu vou pedir aqui para a Mirella ter um trabalho de edição e colocar esse textinho aqui tampando as informações do contribuinte aqui na tela para que vocês possam aí ver essa brincadeira, como essa notificação e vocês aí terem esse privilégio. Pronto, peguei um aqui do mesmo sentido, tá certo? Um pouco mais nova que eu vou pedir para trazer essa informação na tela, que eu acho que é uma informação mais completa, que ela diz o seguinte, ó, empresa tal, comunicação de dados, escrituração da SF 2021. Evite risco e cumpra corretamente as suas obrigações tributárias, acessórias, para auxiliar no preenchimento de escrituração contábil fiscal do exercício de 2021, referente ao exercício de 2020. Disponibilizamos informações constantes de diversas bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Olha aqui que são as bases de dados. Informações de interesse do contribuinte. Nota fiscal eletrônica. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Você tem 0 de emissão de documento fiscal. Você, né? Você faz uma decrédito. No caso dessa empresa aqui, ela é uma construtora. Tá bom? Essa empresa aqui, ela era qual? Deixa eu ver aqui. São duas construtoras diferentes, né? Essa daqui, ela fala assim, ó, na sua decred, né? Ela fala o quê? Primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, também zerados. Na escrituração de contribuinte, né, do PIS e da COFINS, nessa apuração especificamente, ela também diz no primeiro, segundo, terceiro e quarto, zerado. Aí ela diz a escrituração fiscal, tá certo? Ela diz que também primeiro, segundo, terceiro e quarto, zerado. Aí, ó, Emanuel, coloca esse daqui que é mais ativo até logo passar para ti de lado aqui.
Aí ela fala assim, ó, a DIF, né? Informação de fontes de pagamento prestado na DIF. Ela fala o quê? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, você teve um rendimento no primeiro de 8,50 centavos, no segundo trimestre 55 centavos, no terceiro trimestre de 9 centavos, no quarto trimestre de 4 centavos. Pessoal, ela está colocando o ponto aqui, 4 centavos no quarto trimestre. Olha o dado de precisão dessa informação. E aí vem a parte interessante. Faço questão de ler aqui na íntegra e aí eu peço para o Emanuel colocar na tela, a Mirella aí, para que vocês possam ter ciência. Aí, cuidado para apagar os dados. Eu vou dar os dados aqui. Movimentação bancária dos recursos, né, movimentados a crédito em sua conta bancária, abaixo especificado. Já descontado as transferências de mesma titularidade, resgate de investimento e empréstimos similares informados à Receita Federal pela instituição financeira na financeira, de acordo com a instrução normativa tributária. Beleza. Primeiro trimestre, R$533.935,37. Segundo trimestre, R$137.778,92. E aí, o terceiro trimestre, o quarto trimestre também tem valores que vocês vão poder ver, que é exatamente dessa movimentação financeira que é rastreado aí pela Receita Federal. Vou até dar para o Emanuel, depois ele vai dizer assim, ó, ele fala, mas não me dá, como é que eu vou colocar na tela? Ô, meu povo! E galera, tem muito dessas notificações hoje em dia, tá certo? Que a Receita Federal pede esclarecimentos, pede justificativas. Essas malhas, tudinho aqui que eu tinha separado para trazer para vocês, muitas delas são repetitivas. E aí, se tivesse alguma questão mais específica, eu ia fazer um apontamento para vocês, mas basicamente, para não ser redundante, essa malha aqui da financeira, que é a principal malha para quem está no lucro presumido, tá certo? É o principal segmento de regime tributário mais fácil de fiscalizar, se monitorar e saber essa movimentação é o lucro presumido. Então, tenha muito cuidado, tá certo? Isso daqui foi uma... Esse daqui eu não vou falar para vocês, porque basicamente ele se refere a um termo de acordo que nós pedimos na Secretaria da Fazenda e conseguimos para o contribuinte. E aí é interessante falar um pouco sobre ele, porque assim, ó, muitos dos dados corriqueiramente costuma ser apontado que mais de 90% das empresas estão pagando imposto a maior. E eu sempre gosto de tocar no ponto que, olha, esse imposto a maior que todo mundo comenta, ou é porque você não sabe fazer a tributação correta da atividade, encaixar a atividade corretamente, ou é pelo fato que você poderia estar gozando de um benefício fiscal, tributário igual a esse, e não tem. No caso desse benefício fiscal aqui, é para o setor de material de construção, que tem essa possibilidade e não está usando, tá certo? Deixa eu ver aqui mais uma instrução normativazinha aqui emocionante, que saiu e vale muito a pena a gente compartilhar com vocês referente a esses dados aqui. Essa daqui é um pouco mais complexa. Eu acho que não vale a pena tratar ela aqui pelo grau de complexidade dela. Mas eu vou passar só uma observação sobre isso aqui. Ministério do Trabalho e Previdência, tá certo? A Superintendência Regional do Trabalho. Ela, o que aconteceu? Isso aqui é mais um erro que acontece. Olha como é que esse erro aconteceu aqui. Você sabe aquela contratação trabalhista que você faz? Você fala assim, o Emanuel, vou usar o Emanuel aqui, que ele é o melhor exemplo de coisas mal feitas. O que é que você concorda ou discorda? Fale aí. Ele está discordando, mas a verdade é a minha, que eu estou com o microfone, então ele não tem nada a ver com isso. Pessoal, seguinte, aqui, especificamente aqui, chegou um colaborador na sua empresa. Ele chega, faz o processo de entrevista. Você adorou esse colaborador, Emanuel, sabe? Aí, você fala assim, olha, você está admitido, traga aqui a sua documentação, apresente ao RH, apresente a sua administrativa e mande para a contabilidade fazer a contratação. Aí tudo certo. Aí lá vem a pessoa trabalhar. Uma semana depois, você deu um prazozinho ali e tal, né, para iniciar o trabalho, brasileiro programado, dá o prazo e coisa e tal. Aí lá vem a pessoa. Ô, professor Valdemir, tô aqui e tudo mais. Ô, meu filho, tá tudo certo, tudo certo. E aí você entende o quê?
Se você mandou para o administrativo e ele foi fazer a contratação, né, seguiu o escopo natural, que é o quê? Asa admissional, ficha de preenchimento de documentação, pergunta se tem independente, enfim, função, salário, tudo direitinho. E aí, esta pessoa disse o quê? Fulano, eu estou recebendo o meu seguro-desemprego, certo, Manuel? E eu não gostaria de assinar minha carteira agora, porque senão eu vou perder meus direitos. Esses direitos é ótimo, esses direitos. Os direitos aqui, para a empresa, isso foi um fato assim, verídico total. Para a empresa ficou surpresa, porque foi basicamente a pessoa disse isso para o administrativo da empresa, o administrativo disse, tá legal. E aí chegou uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Vamos lá, quem está trabalhando aqui? João, Maria, Francisca, Valdemir, todo mundo aqui é relação. Aí do nada o Ministério do Trabalho vai, pede a relação dos funcionários admitidos, suas fichas e toda a documentação. Aí você manda para o Ministério do Trabalho. Aí essa pessoa aqui não está com a carteira assinada. Não está. Por quê? Aí vai consultar o banco dessa pessoa. Ou, né, aí vou criar uma suposição aqui mais enfeitada ainda. Ou essa pessoa aqui foi admitida, mas ela viu que esta pessoa estava recebendo seguro-desemprego e acabou de parar de receber, mas ela estava em tal dia trabalhando. Como assim? Uma pessoa sem ter carteira assinada recebendo seguro-desemprego? Que conversa é essa? Aqui, pessoal, a empresa pagou uma multa de 40 mil reais. Olha que absurdo. Certo? 40 mil reais. Só que esta pessoa física também, tá certo? Cometeu um crime. É o artigo 171 do Código Penal. Esse artigo diz que está cometendo um crime de falsificação ideológica, estelionatária e tudo mais, contra o sistema público da Previdência Social, né, que é o seguro-desemprego. Ou seja, essa pessoa também foi autuada, devolveu o seguro, está respondendo também uma questão criminal. E aí as coisas pensam que é só nas questões de conto de fada que essas histórias acontecem. Não, isso aqui aconteceu em Fortaleza, como também eu já vi acontecer em várias outras cidades ao redor do país, porque tem os grupos de contador, o pessoal se comunica, vai passar as informações, então isso aqui está acontecendo e muitas pessoas não têm levado isso a sério. Teve um caso que teve até uma repercussão quase que nacional, só em vários portais de notícia, que foi um homem também, aí esse eu nunca acompanhei de perto, que o cara entrou na justiça contra a empresa porque a carteira não estava assinada. Só que quando ele entrou, a empresa foi se defender e tudo mais, foi lá, pagou os direitos dele, das verbas rescisórias que teria esse direito, fez a assinatura de carteira, mas a empresa também informou, olha, a gente não estava contratado porque ele se negou a assinar a carteira porque está recebendo seguro-desemprego. Pois é, o juiz também na mesma situação notificaram a notificação lá no Ministério Público. E até a própria empresa poderia ter feito essa notificação para o Ministério Público. E esta pessoa também está sendo responsabilizada por esse crime estelionatário contra o sistema público. Cuidado que as pessoas não têm. Então, não é só a empresa que vai estar sujeita a uma penalidade, mas também a pessoa física que assim o fizer. Então, tomem cuidado referente àquilo que você está fazendo na vida, não só a empresa, quanto também pessoa física. Esse termozinho aqui, pessoal, é referente a especificamente, tá certo? A um registro também de fiscalização no que tange ali a área trabalhista. Mas aqui foi uma fiscalização muito simples. Ele só pede a relação de documentação, que normalmente essa documentação vai dar a ficha de registro de empregado, vai lá dar o período, de se ver esse período de diferença está corretinho, vai pedir os AS adicionais, os AS periódicos, toda essa documentação que é prática, corriqueira. Eu posso até dar aqui um modelo, mandar aqui um modelo aqui embaixo nos comentários, para que vocês possam ver e aí possam ter até isso como uma prevenção, um checklist de vocês dentro das empresas, para que você possa aí estar fazendo checklist e prevenindo alguma fiscalização dessa natureza. Ou seja, pessoal, algumas histórias aqui contadas
todas reais, os papéis aqui para contar os casos a caso, que são tão importantes que a gente acha que não vai acontecer conosco. Entretanto, isso aqui está sendo pelo um clique de um botão. Ou seja, clicou o botão, o sistema está comunicando todo mundo, informando todo mundo, e as pessoas, às vezes, não estão nem tomando ciência dessas informações. Tá certo? Do grau dessas movimentações, do grau dessas instituições. Peraí, eu acho que eu tinha mais um aqui que eu queria comentar. Pronto, tá aqui esse daqui, ó. Esse daqui é um tópico que basicamente fala-se de quê? Lá no portal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, ela tem um comunicado de qual foram os meios de pagamento e recebimentos que você teve durante os meses, os anos, tá certo? E depois ele verifica lá o quanto você declarou aqui pelo PGDAS ou pelo expediente fiscal, que são as declarações que você realiza para o fisco. O que você declarou e o que você movimentou, ele tem essa ciência aqui pelos meios de pagamento. E basicamente ele confronta isso também e diz diretamente o quanto você declarou a mais ou a menos daquela movimentação financeira que você realizou. Então, pessoal, resumindo a ópera dessa história aqui, é que já venho dizendo que planejamento tributário não é luxo, é essencial, para até se você se tornar competitivo perante o mercado. E o maior exemplo que eu tenho para dar aqui são nos segmentos de bares e restaurantes, são no segmento médico aí, que acaba pagando muito imposto errado, o segmento médico. É absurdo como paga imposto errado, ou está numa mal estruturação desta operação. Segmento de autopeças, pet shop, material de construção, construção civil. Então, todos esses segmentos têm benefícios específicos e alocados que podem favorecer essa situação. E não simplesmente você, sem querer, querendo e tal, negligenciar essas informações e acabar cometendo esses erros, diria, de forma desproposital, de forma por não ter esse consenso ideal, e você acaba ali passando por dificuldades até nessa situação. Então, minha ópera de hoje aqui, meu resumo desse podcast é dizer o seguinte: tá com dúvida, fala com a gente. Mas brincadeiras à parte, tá com dúvida, busca o seu contador, vai entender quais são as suas necessidades, suas periodicidades, que você precisa estar procurando essas informações para que você não cause ali um erro dentro desse processo, tá bom? E aí agrave muito mais isso. Isso aqui é alguns exemplos mais simples que a gente tem. Tem exemplos muito mais complexos, mas que aí viraria uma coisa tão técnica que não serviria para o contexto que eu trouxe hoje, que é o contexto cuidado com o leão, cuidado com as malhas, cruzamentos de oportunidades que você pode, aí sem querer, estar fornecendo a informação contra você mesmo a seu desfavor. Tá certo? Valdemir, cair num processo desse, primeira coisa que você deve fazer, verificar a informação, ou para fazer uma defesa, ou para regularizar aquilo que não foi informado. Me lembrei de um caso agora muito bom, principalmente para o setor de bares e restaurantes, que esse caso aqui serve, mas tem alguns outros casos que pode ser aplicado. Pessoal, o segmento de bar e restaurante, principalmente aqueles que têm casas de show, aqueles que têm música ao vivo, tem lá no restaurante venda de consumação, né, bebida, comida, tem essa questão básica que qualquer restaurante tem, então não seria um restaurante. Tem normalmente os 10% do garçom e tem o percentual do couvert. Temos aí 3 linhas de possíveis receitas. Só que na legislação, cada linha dessa tem uma forma de tributação diferente, que não são contempladas pelo ICMS, mas precisam ser informadas nas suas obrigações acessórias. E um restaurante agora recente acabou de cometer esse erro, mandou todo a papelada para cá, pedindo orientação para a gente, de como fazer, de como prosseguir, estava com dúvida, estava querendo essa ajuda, quanto é que queria o orçamento e tal, e basicamente olhei o quê? Poxa, a multa, levou uma multa de 350 mil reais. Boa parte dessa multa é defensável, mas uma parte vai pagar pelo um erro simplório desse. Quando só emitir, dentro do cupom fiscal, um códigozinho do CFLP, tá certo? De mercadoria tributada pelo serviço, de mercadoria não tributada, que seria o caso do garçom e seria o caso do couvert, que vai ser destinado à banda. Ou seja, pessoal,
São esses e vários casos, várias histórias que a gente vai entendendo e vendo e contemplando e trazendo para poder elucidar o seu dia a dia. Eu falei, isso aqui é frente a restaurante. Você pode ter um caso similar a esse, né? Enfim, vale a pena estudar e ver, entender um pouco mais. Pessoal, meu muito obrigado pelo podcast de hoje. Queria agradecer nossos patrocinadores, a Wise Cowork, especialista em sala de reunião, direito fiscal, estação de trabalho. Está com 2 unidades, negociando uma terceira aí também, tá certo? Nós temos a A2P Partners, que é a nossa empresa de estruturação, planejamento tributário, herança e recuperação de impostos. A X-Tech, empresa de tecnologia especializada em ponto digital. Nós temos também a Lockset, a nossa empresa de certificado digital, são nossas patrocinadoras. E hoje, finalmente, nós estamos lançando a WinPay. É uma empresa de máquina de cartão de crédito para que você possa solicitar e ter esse benefício aí de receber. Tem uma modalidade a mais de recebimento que é tão comum em todos os estabelecimentos. Também tem essa empresa nova que está patrocinando o nosso podcast. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Forte abraço.